Olá pessoal, beleza? Olha o Ney Hairstyle aqui novamente e eu queria conversar com vocês aqui um assunto muito interessante que aí eu acredito que as mulheres ainda erram muito ainda no salão, muitas cabeleireiras ainda erram no salão, pessoas que estão iniciando na profissão e eu trouxe aqui esse slide para que você possa analisar comigo e que vai ser a aula de hoje. Nós vamos estar falando sobre degradação de cores e olha a pergunta do primeiro slide aqui que nós vamos fazer. Como arriscar clarear o cabelo colorido de preto sem agredir a fibra do cabelo? Olha a pergunta da cliente. Pintei meu cabelo de preto e agora gostaria de clarear sem danificar. Ney, como faço isso? Meu nome é Ney Hairstyle, tenho um canal no YouTube, peço a você que compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê um like e fique atento aí que nós vamos começar a falar sobre colorimetria, tricologia e cosmetologia. Eu sou proprietário da Natural Quântica, cosmética do futuro, fabrico cosméticos naturais livres de substâncias tóxicas e derivado de petróleo. Quem quiser conhecer os nossos produtos, acesse www.naturalquantica.com.br. Então vamos lá. Pessoal, quem já pintou o cabelo de preto e agora quer clarear o cabelo? E sabemos que tinta não clareia tinta. Como fazer esse processo de forma segura, de forma eficiente e de forma que eu não danifique a estrutura do cabelo? Porque eu sempre falo o seguinte, não adianta você estar com o cabelo louro, porém que não consiga lavar o cabelo em casa ou mesmo tomar um banho de piscina ou de mar quando você sair para se divertir. Então o Ney, ele sempre vai se preservar a saúde do cabelo, a estrutura física do cabelo e ensinar para vocês de forma que vocês não precisam arrebentar cabelo e nem desestruturar a estrutura do cabelo. Beleza? Então, para começar, a gente vai falar logo aqui bem claro para que a gente possa iniciar o curso de hoje e no final nós voltamos para esse slide, certo? Porque primeiro, para falar desse assunto, nós vamos falar de degradação de cores, né? O que é uma degradação de cores, né? O que significa degradação de cores? Então eu escrevi aqui, né? Ó, é o percurso que fará a cor do escuro para o claro, ou seja, é preciso ter uma base ou um fundo de clareamento. É a partir dessa base que faremos a escolha da coloração e volumagem do OX. Lembrando que a aplicação é um fator primordial para garantir a saúde do cabelo. Olha a dica aqui do Ney Hair. Não tente clarear cabelo colorido com coloração, porque tinta não clareia tinta, apenas pó descolorante. E essa teoria aqui aplicada é justamente para se evitar o máximo de descoloração nos cabelos já descoloridos. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, o cabelo descolorido, você não pode ficar descolorindo ele várias vezes. Porque toda vez que eu descoloro um cabelo, eu mexo com a estrutura do cabelo, porque a descoloração é um processo de oxidação. Mas assim, e se a minha cliente estiver satisfeita, Ney? Como é que eu faço? A minha cliente está lá, ela não está gostando daquele cabelo, ela agora está com uma raiz mais clara, como é que eu faço? Então, pessoal, vocês têm que entender que quando o cabelo você utiliza um OX muito forte, o cabelo ele pode aquecer, né? Eu acredito que todos os cabeleireiros já passaram por esse processo aí de sentir o cabelo aquecendo. E eu quero dizer para vocês que nos meus 28 anos de experiência, eu nunca vi um cabelo que aquecesse para continuar com a mesma estrutura física, saudável. Então, para isso, nós vamos começar a deixar bem claro aqui, logo para que vocês não esqueçam e muitas vezes não temem nas experiências que o Ney vai estar passando aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. O que é degradação de cores? Degradação de cores é um percurso que a coloração faz do escuro para o claro, ponto. Certo? Então se eu tenho um cabelo escuro, um cabelo pintado de preto, e automaticamente ali eu ponho um pó descolorante, ele vai fazer um percurso para o vermelho, vermelho alaranjado, laranja,
laranja amarelado, amarelo, amarelo palha. Então esse é o percurso da degradação de cores que ele faz, né? Então você vê aí que todas as cores, ela tem o seu tom mais escuro e o seu tom mais claro. E qual é a função da colorimetria para cabelo? A função da colorimetria, o estudo da colorimetria para cabelo é justamente você saber identificar a altura de tom, identificar a nuance que a cliente quer e saber qual é a coloração que você vai utilizar para neutralizar esse fundo e obter a coloração que a cliente deseja. Beleza? Então é o seguinte, como eu venho falando para vocês aí com esse primeiro slide que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui você vê essa situação aqui, ó, uma cliente, muitas vezes ela com o cabelo aí pintado de preto, ela não sabia que, muitas vezes ela acreditava que a tinta ia clarear a tinta, e deu no que deu aí, ó, você vê a raiz da cliente, a cliente clara, com a raiz clara. E aí, o que foi que aconteceu? Ela simplesmente pegou aí uma 7, né, pela altura do tom aí, pode ter sido uma 7, e aplicou diretamente no cabelo aí, com o X de 30 ou até mesmo 40 volume. E o que ela obteve foi esse fundo aí, essa raiz que era o cabelo dela virgem, e ela tem agora um cabelo aí claro na raiz e o preto nem mexeu. Então, pessoal, como é que eu faço, Ney? Será que tem como eu clarear o meu cabelo? Será que tem como eu, com toda a segurança, buscar um tom que eu não estou satisfeito com esse preto? Eu não quero pintar o meu cabelo mais de preto. Mas será que eu tenho que esperar esse cabelo crescer para eu ir cortando, 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 até eu conseguir? Claro que não. Então vai logo a dica aí especial para vocês, uma dica importantíssima, e peço para que vocês não temem, não vá de contra, entendeu como é que é? Sempre preserve a saúde do fio do seu cliente. Então é o seguinte, todo cabelo colorido de preto ou castanho escuro, você não pode utilizar água oxigenada de mais de 20 volume. Então isso é regra, é uma regra básica. Eu não posso. Ah, Ney, mas a OX de 30, olha, se você utilizar a OX de 30, vai aquecer o cabelo vai ficar elástico e muitas vezes não vai resistir. E aí a cliente também vai estar com o cabelo meio esponjoso na casa dela e vai dizer, poxa, aquela descoloração que eu fiz danificou o meu cabelo e o meu cabelo sofreu. Então, o que é que o Ney faz com as clientes dele? O que é que o Ney faz para satisfazer essa cliente que está buscando esse fundo de clareamento, esse tom mais claro no cabelo? E aí você tem que chegar para ela e dizer o seguinte, olha, minha amiga, a gente não vai poder utilizar um OX de mais do que 20 volume no seu cabelo, certo? Então, o seu cabelo ele tem uma raiz crescida, né? Então, faz quanto tempo que você pinta o seu cabelo? Ah, tem 4 meses. Olha, então assim, muitas vezes a cliente mente, certo? Então, para a gente garantir que a cliente não vai, você não pode acreditar na cliente, você vai pegar o fio do cabelo no topo da cabeça aqui e vai levantar para uma luminosidade da luz. Então, você vai ver onde está a risca da coloração, da última coloração. Ou você pode fazer o seguinte, quando você vê ali aquele tamanho de raiz, você sabe que o cabelo ele cresce 1 centímetro por mês. 1 centímetro por mês, no máximo, no máximo. Então pegue uma régua, pegue uma fita métrica e veja o que é 1 centímetro. E grave o que é esse centímetro na cabeça. O cabelo não vai crescer mais do que isso. E automaticamente você sabe na sua cabeça qual é o tamanho de 1 centímetro e aí você passa a somar. Então tem quantos dedinhos? Vamos dizer que tem 3 dedinhos. Então ela tem 3 meses que pintou o cabelo, que ela está com 3 dedos de raiz crescida. Você entendeu? Então você pode fazer essa comparação com a sua cliente. Lembrando que o cabelo não cresce por igual. Então sempre vai ter um fio crescendo mais e outro menos. Então vamos lá. Como é que eu faço, Ney, para poder descolorir esse cabelo? Pessoal, o cabelo que está na raiz, ele é virgem, certo? Ele é um cabelo natural, é o cabelo da cliente, é o cabelo que cresceu, então não tem coloração. Então, como a gente já tem nos vídeos anteriores aí eu falando
que o cabelo natural, qualquer coloração, vai funcionar bem, vai clarear bem, você sabendo utilizar a força do OX correto. Mas nós estamos falando aqui e dando um exemplo aqui de um cabelo pintado de preto. Um cabelo pintado de preto. Então, um cabelo pintado de preto, como esse aqui, ó, você vê o erro que a cliente fez aí, certo? Então, um cabelo preto como pintado desse aqui, se eu sei onde está o preto, eu vou trabalhar com a minha descoloração num cabelo preto. Lembrando, novamente, que eu não posso utilizar o X de mais de 40 volume. Não, mais de 20 volume, tá? Então, eu sei. Então, eu não temo. Então, essa conversa, ela tem que ser conversada com a cliente antes de você defazer o cabelo dela. Você tem que chegar para ela e dizer, minha amiga, é o seguinte, quantas vezes você já pintou o cabelo? Quantas vezes você já pintou o cabelo? Ney, eu já pintei o cabelo 2 vezes. Olha, 2 vezes eu acredito que você vai conseguir um bom resultado. Quantas vezes você já pintou o cabelo? Olha, Ney, eu pinto meu cabelo de preto aí tem mais de 10 anos. Olha, minha amiga, infelizmente a gente pode até conseguir um fundo vermelho aí, mas nós vamos tentar. Você não quer clarear o seu cabelo? Você precisa começar, né? Você precisa começar. Então a gente começa. Mas eu preciso fazer toda vez essa clareação, esse clareamento no seu cabelo, respeitando a força do OX. Porque se eu utilizar um OX de 30 volume, o seu cabelo vai aquecer. Se eu utilizar de 40 volume, o seu cabelo vai pegar fogo. Então, para que não aconteça isso, se você não tem um cabelo mais para dar trabalho na sua casa, eu não posso utilizar OX de mais de 20 volume. Combinado? E aí, Ney, mas e qual cor vai ficar? Olha, minha amiga, é o seguinte, a cor, eu garanto para você que no final nós vamos estar só discutindo se você quer uma cor quente ou se você quer uma cor fria. Mas o fundo de clareamento que abrir, nós vamos neutralizar e não vai ficar aí cara de cabelo queimado, certo? Como se fosse só descolorido. Claro que não, porque aqui a gente faz um serviço profissional, é isso que você vai ter que dizer para ela. Nós aqui faz um serviço profissional. Então a gente vai tonalizar o seu cabelo em cima do fundo de clareamento que ele vai abrir. Mas, Ney, como é que a gente vai saber? Olha, o que a gente vai determinar se você vai conseguir um tom bom, um tom bacana, por exemplo, o que eu chamo de tom bacana? O 9, né? Se ele abrir para o 9, é perfeito, né? Um louro muito claro, né? Um louro muito claro. Então esse louro muito claro, né? Ele é um louro assim que você já dá para colocar um pérola, você já dá para colocar um cinza, né? Então você já tem como você ter uma altura de tom para colocar uma nuance bacana no cabelo dela e agradar ela, entendeu? Mas o que você tem que fazer? Você tem que saber o seguinte, quanto tempo ela pintou o cabelo? Quanto tempo ela já vem pintando o cabelo? A pergunta é essa, quanto tempo você já vem pintando o cabelo? Ney, eu só pintei meu cabelo 2 vezes. Olha, eu acredito que se você pintou o cabelo só 2 vezes, nós vamos conseguir um tom de 9. Mais do que isso aí, até 3 vezes, muito difícil. Mas assim, se você já vem pintando há muito tempo, muitas vezes um tom de 9 a gente não vai conseguir. Mas um tom de 7, né? Tem um tom de 7, você pode colocar aí um chocolate, você pode estar colocando um pérola frio. A gente pode diminuir esse perolado para a altura do 7. Você pega a tabela de coloração, né? Você vai pegar a tabela de coloração. Dá licença, minha tabela de coloração também aqui no chão. Certo? Então você vai pegar a tabela de coloração e vai dizer para ela, olha, é o seguinte, você vê aqui, ó, a altura de 6. Olha, o 6 você já consegue colocar um vermelho, né? O 7 você já consegue colocar esse cobre, né? Vamos para aqui olha, 6,35. Olha que marrom lindo aqui, ó. 6,35. Então, são cores, né? 7, 8, né? Coloração de número 8, por exemplo, aqui, olha. 9.1, do que eu falei pra você. 2 vezes que ela coloriu o cabelo, você vai conseguir chegar ao 9. Tranquilo e calmo, certo? Porque o OX de 20 vai abrir bacana, não vai aquecer. Você pode fazer. Nem eu preciso fazer um teste de raiz. Olha, eu não faço teste de raiz. Por que eu não gosto de fazer teste de raiz? Porque eu não gosto de teimar. Então eu não vou chegar para a cliente e vou dizer para ela assim, olha, eu vou usar aqui um OX de 40. Não vou usar. Aí eu vou descolorir o seu cabelo até achar que ele vai descolorir. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer
é tentar abrir o cabelo dela com 20 volumes, certo? Com 20 volumes. E o que der de fundo de clareamento, né? Eu vou escolher a coloração que ela deseja, mostrando a tabela para ela, e onde que ela, quais são as colorações que eu posso colocar nela. Então é muito importante, né? Você saber disso. É muito importante que você tenha essa noção para que você não possa tá utilizando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um dia desse aí eu vi uma pessoa, né, fazendo uma descoloração no cabelo pintado de preto, né, pintado de preto. E aí quando ele abriu o papel assim, ó, que ele abriu o papel, subiu aquela fumaça assim. Ele falou assim, olha, eu tô descolorindo o cabelo aqui e esse cabelo aqui que eu tô descolorindo, olha como tá a situação dele. Isso aqui é devido à selagem que ela já vem fazendo e aí o cabelo está todo detonado de selagem e aconteceu essa fumaça aqui. Mas eu estou aqui utilizando aqui pó descolorante e OX de 40 volume. Quando ele falou que estava utilizando OX de 40 volume, eu falei, olha meu amigo, não é a estrutura do fio da cliente que está levando aí o cabelo sair essa fumaça e aquecer dessa maneira. O que está fazendo isso acontecer no cabelo da cliente é justamente o OX de 40 volume. Então eu tenho que casar como regra, eu não posso teimar com isso, eu não posso chegar e dizer assim, não, eu vou utilizar de 30 volume, se começar a aquecer eu tiro. Não, não tente, não faça isso. Porque nós estamos fazendo, eu venho falando para vocês aqui, na questão da fidelização do cliente. Se toda vez que ela vai lá no seu salão e você automaticamente faz o cabelo dela e ela sai satisfeita, mas você não danificou o cabelo dela, é um ponto positivo. É um ponto muito positivo. Ah, não ficou da cor que eu quero, mas meu cabelo também não estragou, graças a Deus. Então é assim que ela vai falar. Beleza? Então eu tenho que entender que o que é degradação de cores? A degradação de cores, né? Vamos voltar aqui. A degradação de cores é o percurso que a tinta faz do escuro para o claro. Então eu sei que no OX, num cabelo pintado de preto, ou castanho escuro, eu não posso utilizar OX mais do que 20 volume. Se eu utilizar OX mais de 20 volume, eu vou clarear a raiz da eu vou aquecer, né? Na verdade, eu vou aquecer o cabelo da cliente, eu vou desestabilizar a fibra do cabelo da cliente e ela vai ficar com problema lá na casa dela na hora de pentear o cabelo. Então, gente, é uma dica muito importante, certo? Uma dica muito importante sobre um cabelo natural, a aula de degradação de cores, como é que ela funciona, né? Por exemplo, se eu fosse descolorir um cabelo natural, funciona assim. Eu tenho um cabelo escuro na altura de um 4, né? Um castanho médio. E aí eu vou descolorir o cabelo, muitas vezes, para a altura de tom de um 10, né? Ou um 11, ou um 12, deixo bem lourinho. Mas é um lourinho que você vai colocar? Ou é um tom mais escuro? Então, a degradação de cor, justamente, é para que eu possa entender qual é o volume que eu vou utilizar para descolorir até o tom que eu desejo. Porque eu tenho que entender que se eu colocar, por exemplo, vamos lá, dar um exemplo aqui. Se eu colocar, por exemplo, já aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas chegam no salão e falam assim, Ney, isso aí eu faço direto, né? Muitas crianças, ela quer pintar o cabelo de azul, né? Esse azul bem aqui, ó, um azul caneta desse aí. E aí ela chega no salão e você sabe que para vocês colocar um azul caneta, né, um azul muito claro, você tem que ter um fundo ali de louro palha, né, um amarelo palha. E muitas vezes eu não consigo aquele amarelo palha, muitas vezes eu consigo um amarelo, vamos dizer, amarelo ou um amarelo acobreado. E se eu colocar em cima do amarelo esse azul, o que vai acontecer? O cabelo vai ficar esverdeado, porque amarelo com azul dá verde, entendeu? Então é justamente essa mistura que você tem que entender que vai ocorrer. Então eu não posso estar clareando um cabelo lá pro 12 sabendo que eu vou no final colocar uma tinta na altura do 7. Então se eu vou descolorir um cabelo para um 7, eu tenho que descolorir o cabelo para um fundo de 7. Se eu vou descolorir um cabelo
para um fundo de 8, eu vou descolorir um cabelo para o fundo de 8. Então, automaticamente, eu tenho aqui uma escala de degradação de cores, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é essa aqui. Então, tá aqui, ó. Fica bem claro, bem fácil essa tabela aí. Eu acredito que você já consegue ter uma noção do tom que você vai utilizar lá, né? O fundo de clareamento que você precisa obter para colocar as tintas que você deseja, para que você possa ser cada vez mais assertivo no gosto da cliente. Porque não interessa se ficar bom, interessa se ficar do gosto da cliente. Ela dizer, eu quero essa coloração, eu quero essa cor no meu cabelo, e você que é um profissional hairstyle, que está aqui seguindo no nosso canal, que está nos acompanhando, que está todo dia aí pegando essas dicas do Ney, e esses cursos que o Ney vai continuar falando, passa toda essa experiência para você, e fazer com que você entenda e não erre dentro do seu salão e você possa crescer e eu vou ver vocês lá no topo, beleza? Então assim, essa aí é a base, né? A base que eu vou formular. Então eu vou descolorir um cabelo por 6. Olha lá a base do 6, né? Então assim, se eu tenho lá um preto, né, com OX de 20, dependendo da quantidade que ela pintou, eu vou aí subir, descer nessa escala aí com OX de 20. Então é isso que eu tenho que botar na minha cabeça. O cabelo tem coloração preta? Tem. Tem coloração castanho escuro? Tem. A cliente está satisfeita? Não. Como é que eu faço para resolver? Eu tenho que conversar com ela e dizer, olha, eu só posso utilizar de OX de 20 volume. Eu não posso utilizar OX mais de que 20 volume. Depois que a gente abrir, que eu tenho certeza que eu vou me esforçar ao máximo para conseguir um tom aí fantástico, maravilhoso. Se for em mecha, vai preparando um pó em pequenas quantidades, não prepara o pó lá, aquela cubuca cheia. Depois nós vamos falar sobre isso, mas eu já estou adiantando aqui para você. Não prepare aquela cumbuca muito cheia. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente preparar uma cumbuquinha de pó descolorante, prepara de novo. Por quê? Para que não perca a força do pó, né? Para que você possa ir dando tempo de trabalhar e quando chegar naquele momento que o pó já acabou, você prepara de novo. Você chega lá em cima com pó, uma força fantástica. O erro da maioria dos cabeleireiros é preparar aquela cumbuca de pó e demorar muito o processo para chegar até lá em cima e o pó já perdeu a força, lá embaixo ficou muito claro e lá em cima ficou menos claro. Por que, Ney? O meu pó também começou a oxidar, a volumar e ficou aquela cumbuca lá inchada. Por que isso acontece? Muitas vezes você não está diluindo de forma correta porque o fabricante do pó e que fabrica o pó e o OX, ele fabrica para ser 1:2. Então, muitas vezes, no olhômetro, você não consegue colocar 1:2. Né? Então, essa desestabilidade aí, muitas vezes mais OX, menos pó, faz com que aconteça essa reação química. Mas isso não é desculpa que o pó não vá funcionar. O importante é que você faça pouco. Mas se você quiser fazer da forma correta, utilize uma balança e sempre que você medir 20 gramas de pó, é 40 ml de OX. Se você medir sempre 10 gramas de pó, você vai ter 20 ml de OX. Então é sempre essa forma que eu tenho que preparar. Ney, mas e aí? Eu não tenho uma balança e para ficar preparando, faça pouco. Já não tem essa experiência, já não tem aquela consistência que você gosta de trabalhar? Faça pouco, mas faça contínuo, vá trabalhando, fazendo pouco. Use só aquela cumbuquinha, que eu tenho certeza que quando você chegar lá em cima, você vai estar com o X trabalhando muito rapidamente e não vai demorar, de quando você chegar lá em cima, não vai demorar muito para você tirar todos os papéis e ficar lá, porque quanto mais você mexe nos papéis, você vai manchar o cabelo da cliente. O cabelo também vai descendo. O que acontece quando o cabelo desce, quando esses papel desce? Onde aqueles pitoquinhos que fica fora do papel, aqueles descoloridinhos, vai ficar amarelo e não vai clarear como o restante que está dentro do papel. É muito importante isso. Então essas dicas que eu estou dando são muito valiosas. São dicas que eu aprendi aí no decorrer da minha vida aí, de 28 anos de cabeleireiro. E não vou deixar de passar todas essas dicas para você. Porque eu acredito que eu conversando com vocês agora, nesse início desse
canal aqui no YouTube, desses vídeos que eu estou fazendo desses cursos, eu tenho certeza que você vai ter mais clarificação na hora de executar a sua ação lá com a sua cliente. Beleza? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, hoje, na verdade, é isso aqui, que é esse slide aqui, ó. Como arriscar, clarear o cabelo colorido pintado de preto, o cabelo colorido de preto, sem agredir a fibra. Pintei meu cabelo de preto e agora gostaria de clarear sem danificar. Só tem uma maneira, Utilize OX de 20 volume. Ney, eu quero fazer um teste de mecha, porque eu não estou confiante, Olha, não precisa nem teste de mecha. Eu não faço teste de mecha. Porque eu sei que um OX de 20 volume não vai clarear a fibra do cabelo. Não vai aquecer a fibra do cabelo. Eu falei clarear porque o próximo vídeo, tá, vai ser falando sobre tonalização. Como é que eu vou tonalizar o cabelo sem clarear o tom natural, né? Se a cliente vai fazer umas luzes no cabelo, você tem que entender que as luzes são claras, mas o cabelo natural, ele tem que estar natural. Você não pode preparar um tonalizante e acabar esfumaçando a raiz da cliente ou muitas vezes mudando o tom do cabelo da cliente, porque querendo ou não, isso é uma coloração. Você pigmentou uma coloração no cabelo da cliente. E isso é um erro muito grande e eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como vocês não clarear o cabelo da cliente, um cabelo que ele ficou aí, um cabelo virgem, né? Vamos dizer assim, clarear um cabelo natural, né? Poxa, o cabelo da cliente clareou. E quando é aquela cliente que tem um cabelo já claro e fino, colorir o cabelo da cliente. Muitas vezes você vai ver que clareou aqui, manchou aqui, e aí como é que eu resolvo esse problema? É um problema. Porque ou você vai pintar o cabelo dela todo, que é o que ela não quer fazer, ela não quer de jeito nenhum pintar esse cabelo dela todo, certo? E simplesmente o que é que você vai fazer? Você acaba tonalizando esse cabelo. Então muitas vezes, hoje a gente tem muito aí luzes com fundo esfumaçado, mas muitas vezes esses fundos esfumaçados vêm também desses erros, né? E as pessoas vão se modernizando e aplicando novos serviços para os clientes. Eu também gosto de fazer muitas vezes um fundo esfumaçado com um castanho médio, que muitas vezes até para deixar uma raiz mais padrão e muitas vezes mais bacana. Mas isso aí não é para todas as clientes. Isso é algumas clientes que já vêm com algumas formas de cabelo que a gente precisa ali fazer com que ela saia com cabelo de revista, como a gente vem prometendo. Então assim, você entendeu o erro que pode acontecer aqui? Qual foi o erro que aconteceu aqui na foto ao lado aqui da minha imagem? Foi justamente ela achar que tinta clareia tinta e aplicou a tinta e a tinta não clareou o preto. E Ney, e como é que eu faço para descolorir esse preto? Vai quebrar o preto? Claro que não, se você utilizar OX, água oxigenada de 20 volume. Se você utilizar água oxigenada de 20 volume, você não vai danificar o cabelo, certo? E você pode abrir esse cabelo bacana, e vai abrindo, aí depois faz uma cauterização dele, faz uns tratamentos dele, faz uma reposição de massa nele, depois você pode dar até uma clareada mais um pouquinho, né? Muitas vezes está mais claro, usa aí de 10 volume, também clareia bastante, 10 volume, entendeu? Então você vai transformando essa cliente aos poucos, mas sempre se ligue numa coisa, preserve a saúde do fio do cabelo da sua cliente. Se você preservar a saúde do cabelo da sua cliente, você vai ter cada dia mais cliente, E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, e é muito importante, não vá na conversa da cliente, não faça tudo que a cliente pede para vocês, beleza? Faça o que dá certo, e eu tenho certeza que se você fizer só o que dá certo, eu vou lhe ver você no topo, beleza? Então segue nós no canal, não esquece de dar seu like, compartilha com seus amigos, esse vídeo aí pode ajudar muitas pessoas, e fica com Deus, e nós todos
Vamos nos ver lá no topo, beleza? Um abraço e um beijo no coração de todos os cabeleireiros desse Brasil.